que eu faço para pegar dessa água? E aí Jesus fala para ela: tudo bem, vai e chama o seu marido. E vem cá, vai na cidade e busca o seu marido. E eu fico imaginando, meus irmãos, o semblante desta mulher. Eu penso comigo que ela não conseguia, que ela não conseguia levantar o rosto e ficar olhando para Jesus, cara a cara. Porque foi assim comigo. Porque foi assim com você. Você lembra quando você chegou aqui, você não conseguia olhar para cima? A sua consciência, o seu pecado, a sua vida pecaminosa lhe jogava para baixo, a sua condição te oprimia. Eu fico imaginando que essa mulher estava na mesma situação. E a Bíblia vai dizer para nós que Jesus fala assim: vai e chama o seu marido. Eu acredito que essa mulher deu uma olhada para baixo. Quem sabe ela ficou pensando. E ela responde: eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Ela achou que ia terminar somente nisso. Se eu falar para ele que não tenho marido, a conversa encerra e ponto final. Mas escuta, para beber da água da vida, para ser salvo em Jesus Cristo, precisa se arrepender. Sem arrependimento, sem você reconhecer os seus pecados, sem você entender as suas misérias, sem você falar os seus pecados, confessar a Cristo, não tem água da vida, não tem salvação. Jesus abriu uma oportunidade para aquela mulher: vai e chama o seu marido e vem cá que eu vou lhe dar água da vida. A mulher disse assim: eu não tenho marido. Jesus olha para ela e fala assim: disseste bem, não tenho marido. Eu fico imaginando que a mulher, quem sabe, dá uma olhada e fala: mas espera aí, porque você teve 5 maridos, e o que você tem agora, o 6º, não é o seu marido. Jesus foi no profundo daquela mulher. Ei, se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, a água da vida não jorra em nós. Sem arrependimento, o homem não conhece a Deus. O homem precisa se arrepender dos seus pecados, para que a fonte da vida alcance ele, e dentro do seu ventre jorre água para a vida eterna. Sem arrependimento não tem salvação. Jesus deu uma oportunidade para aquela mulher confessar os seus pecados. E a mulher olha para Jesus e fala assim: opa, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Aí a mulher muda de assunto com Jesus. Senhor, os nossos pais dizem que é aqui nesse monte que nós devemos adorar. E vocês disseram que é em Jerusalém. Essa mulher estava com uma confusão na mente. Eu não sei se ela quis mudar a conversa, mas escuta isso, meus irmãos. Jesus quebra as barreiras, mas não omite a verdade. Jesus rompe as barreiras, aquilo que impede, mas ele não omite a verdade. Sem arrependimento, ninguém verá Deus. Se não nascer de novo, o homem não pode ver o reino de Deus. Hoje é noite de nós nos arrependermos e a água da vida jorrar dentro de nós. A Bíblia diz que Jesus fala para a mulher, e a mulher parece que me faz entender que ela quer mudar a conversa. E agora ela entra numa questão teológica com Jesus, dizendo assim: ó, toda a confusão é lá ou aqui, é aqui ou é lá. Jesus fala: mulher, não é aqui e nem lá. A hora é agora. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sabe o que Jesus está dizendo? Não é um lugar físico. Lá na sua casa também pode adorar o Senhor em espírito e em verdade. Lá no seu trabalho, lá no seu
carro, lá na onde você estiver, um adorador de verdade adorarão o Pai em espírito, em verdade. A mulher estava presa em um ambiente físico. Jesus já corrige um erro teológico que ela tinha na mente. Jesus quebra as barreiras que o samaritano não conversava com os judeus. Jesus quebra a barreira que um homem não falava com uma mulher. E Jesus corrige um erro teológico que essa mulher estava carregando por muito tempo. E observa uma coisa. E a mulher fala assim, quando Jesus fala tudo isso para ela, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. A mulher fala assim, eu sei. Quando o Messias, escuta isso, meus irmãos. A mulher disse assim, no verso 25, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, ele vai ajudar nós nessa confusão que nós temos na cabeça. Quando o Messias vir, ele vai nos anunciar, ele vai revelar, ele vai mostrar para nós. Escuta isso, meus irmãos. Se não é para nós abrirmos as nossas visões espirituais, essa mulher, diante de toda a situação que ela está vivendo, de toda a circunstância, do horário que ela está indo buscar água na fonte, da situação da vida dela, ela está conversando com alguém na beira do poço, um homem que já quebrou muitas regras, muitas barreiras, e ela ainda não percebeu quem estava falando com ela. Sabe que eu chego a pensar? Que muitas vezes nós entramos aqui dentro desta casa e nós entramos tão desapercebidos, tão acarretados de coisas, tão embaraçados, que nós não entendemos quem está na casa. Às vezes nós saímos com mente confundida, às vezes nós saímos com a mente embaraçada, e aquele que pode desvendar a nossa mente, aquele que pode sondar os nossos corações e abrir um caminho para nós passarmos, está aqui. E nós estamos com a nossa visão ofuscada, e eu venho aqui dizer para você, Ele está aqui hoje, e Ele pode abrir a sua mente, o seu coração, Ele pode salvar a sua alma, você que está aí do outro lado, porque Jesus não está preso a lugar físico, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, para sempre será. E agora observa uma coisa, aquela mulher diz assim, ó, quando o Messias vier, ela tinha uma esperança. Quando o Messias vier, Ele vai anunciar para nós, Ele vai abrir a nossa mente sobre isso. Jesus olha para aquela mulher e diz assim, mulher, eu vou dizer nas minhas palavras, eu sou o Messias, aleluia, eu sou o Messias, sou eu quem falo contigo, aleluia. Aquela mulher não estava compreendendo quem estava sentado à beira daquela fonte. Era o próprio Messias, e ela estava esperando uma profecia se cumprir, que foi dito lá em Deuteronômio, para eles que eram samaritanos. Mas a profecia já tinha se cumprido, porque Simeão já havia abraçado a salvação no templo há muito tempo atrás. Os pastores de Belém já haviam contemplado a salvação, as profecias já se cumpriu, a profecia já havia se cumprido na beira do poço, quando ela foi tirar a água, e ela não estava percebendo quem estava sentado à beira do poço. E Jesus diz assim, mulher, sou eu quem falo contigo, eu sou o Messias. Observa uma coisa, e a Bíblia diz que quando Jesus fala isso para a mulher, eu fico imaginando o semblante daquela mulher, acreditando e não acreditando, espantada com aquela situação, mas eu entendo que o coração dela já estava fervendo, o coração dela já estava em chama, por causa da palavra do Messias, do Cristo. E aí nesse momento chegam os discípulos, e a Bíblia diz para nós que os discípulos ficaram maravilhados de Jesus estar conversando com uma mulher, porque eles entendiam que com a mulher não se conversa naquele momento. E observa uma coisa, mas eles não perguntaram nada. Nesse momento que os discípulos chegam,
a Bíblia diz para nós que a mulher pegou o cântaro, deixou no canto, mas ela não veio pegar água. E os irmãos, viu algum versículo nesse texto que Jesus bebeu água? Que Jesus bebeu a água que aquela mulher deu? Era só para ter um encontro com aquela mulher. Era um momento marcado por Deus para encontrar aquela alma faminta, aquela alma que estava vivendo momentos de terror na sua vida. Observa, quando a mulher tem aquela notícia: eu sou o Messias, sou eu quem falo contigo. A Bíblia diz que a mulher deixou o cântaro ali no chão e saiu correndo para a cidade afora. E ela vai com a seguinte mensagem: ei, vem até aqui, dá uma olhadinha nesse homem, o que ele tem falado para mim. Porventura, não é esse o Messias? Não é esse o Cristo? Aquela mulher, meus irmãos, pensa comigo. Ela chegou até Jesus com seu semblante caído, cabisbaixa, sem direção, desapontada da vida, de tudo, sem esperança nenhuma, com uma mente confusa. Mas agora a Bíblia diz para mim, a Bíblia me faz entender que ela teve um encontro com Cristo, e agora começa a jorrar água viva dentro da mulher. Agora aquela mulher que chegou na beira do poço assim cabisbaixa, sem querer olhar para o homem que estava à beira do poço, ela sai correndo com a cabeça levantada, um semblante de uma pessoa salva em Cristo Jesus, que bebeu água da fonte da vida eterna. E a mensagem que ela traz: ei, eu tenho algo a dizer para vocês, venha ver, o Messias está aqui, o Cristo. E a Bíblia vai dizer para nós que essa mulher saiu na cidade e trouxe um monte de pessoas, aleluia, para conhecer a Cristo, para conhecer o Messias, para conhecer a água da vida, a fonte que sacia a sede do mais sedento, miserável homem. É só Jesus que pode preencher o vazio da nossa alma. E agora a Bíblia diz para nós que Jesus começa a falar com os seus discípulos a respeito da comida que eles tinham trazido. Meus irmãos, observam uma coisa: Jesus não quis se alimentar. E os discípulos ficam preocupados, mas como que ele não quis se alimentar? Jesus fala: uma comida eu tenho, é fazer a vontade do meu Pai. Jesus não bebeu água na fonte. Jesus sentou porque estava cansado. Mas Jesus não comeu. Sabe por quê? Eu sei porque eu vim até aqui, simplesmente para salvar a mulher samaritana, para mudar a vida dessa mulher. Observe, eu já estou encerrando. E a Bíblia diz que muitos samaritanos daquela cidade, observa uma coisa, meus irmãos, o que Deus está fazendo. Esse povo não suporta os judeus, eles não conversam, eles têm uma rincha, eles têm uma barreira muito grande, de longos anos. Mas a Bíblia está dizendo para nós que agora a presença de Jesus naquela cidade quebrou essa barreira. E a Bíblia diz para nós que muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. E agora observa uma coisa. A Bíblia diz para nós que os samaritanos daquela cidade olhou para Jesus e disse assim: Senhor, fica conosco aqui, nós queremos a tua presença. Jesus olha para aqueles homens, fala: tá bom. E a Bíblia diz que Jesus ficou 2 dias na terra dos samaritanos, ganhando almas para o reino
de Deus. Escuta, e Jesus vai se revelando gradativamente para aquela mulher. Ele chegou como um judeu, sentou à beira do poço cansado, e ele começa a se revelar. A mulher olha para ele e fala: opa, vejo que tu és profeta. Daqui a pouco ele se revela como Messias. Daqui a pouco vocês vão ver no final que ele se revela como Cristo, o Salvador do mundo. Observa uma coisa, a Bíblia vai dizer: e muito mais creram nele, por causa da sua palavra. E dizia uma mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo.